Olá, está começando agora mais uma edição do Se Leva em Entrevista, videocast semanal da Folha que entrevista os principais protagonistas da política e da economia do país. O nosso entrevistado de hoje é o deputado Aliel Machado, líder do PV na Câmara dos Deputados e relator do projeto de lei que regula a concorrência nas mídias digitais. Eu sou Rafael de Cunto, repórter da Folha em Brasília. Eu estou aqui acompanhado da Adriana Fernandes, repórter especial e colunista da Folha em Brasília também. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bom? Temos hoje um assunto aí muito quente, que é o projeto de lei das mídias digitais. É um dos projetos mais polêmicos que tem no Congresso, né? E acho que é importante esse lugar aqui de debate com o relator. E com a proximidade das eleições está ganhando força, porque tem que ser votado antes das eleições ainda, a ideia do deputado Aliel Machado, né? Deputado, como é que esse projeto foi enviado ano passado pelo governo Lula, demorou bastante tempo para conseguir ganhar uma urgência, para poder ser aprovado ali um requerimento para ir direto para o plenário, né? As empresas estão resistindo muito, dizendo que isso vai inibir investimentos. Como garantir concorrência sem afetar a inovação? Bom, Rafael, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Adriana, muito obrigado. Primeiro é importante a gente explicar para as pessoas o que trata esse projeto. O mundo inteiro está debatendo o avanço do mercado digital. As pessoas lá em casa, nas suas casas, hoje conseguem fazer até a compra de supermercado pelo celular, pela internet. Tudo hoje você tem acesso. Significa que o mercado digital entrou com força na vida dos seres humanos, porque não é uma realidade apenas do Brasil. E o mundo inteiro está buscando alternativas para que regras sejam colocadas e que o mercado seja preservado. Eu estou chamando esse projeto de livre mercado, projeto da força da economia, projeto que garante que o Brasil tenha soberania. Por que isso? Porque hoje as regras que nós temos para que o mercado tenha respeito mútuo entre empresários, consumidor e regras principalmente, não são suficientes para atender às demandas que o mercado digital está nos trazendo. Então vamos lá. Esse projeto tem por finalidade garantir um modelo concorrencial. O modelo onde grandes e poderosas empresas de Big Techs não dominem o mercado como um todo e restringam o crescimento econômico. Eu diria que é o inverso da preocupação que essas empresas alegam ter. Esse projeto é o que vai garantir mais investimento, mais emprego, vai garantir preços melhores, vai garantir mais transparência para o mercado brasileiro. Então o governo debateu esse projeto durante 2 anos para construir uma proposta. Em setembro de 2025 encaminhou essa proposta ao Congresso Nacional e nós aprovamos agora a urgência para poder debater no plenário. Importante destacar também, Rafael, de que a urgência não nos impõe prazo. A urgência regimental do Congresso Nacional, ela apenas muda o regime de trâmite interno. Então, ao invés de passar por 1, 2, 3 comissões para se montar com diversos relatores um texto, ela entrega a um relator de plenário, no caso do projeto agora, nesse caso sou eu, para negociar com todas as lideranças partidárias e tentar encontrar maioria para aprovar a proposta. E por que nós fizemos essa urgência lá? Porque nós temos uma pressão muito grande dessas empresas, de maneira poderosa. Temos projetos parecidos tramitando há anos nessas comissões que não andam, por causa do lobby. Aquele da fake news, né, que acabou também... Muito grande. Então, é importante destacar também, eu já estou pegando um parâmetro meio que um aspecto meu geral, a gente pode se aprofundar um pouco mais, de dizer que esse projeto não trata em absoluto sobre conteúdo. Então, nós não estamos aqui regulamentando nada de conteúdo. Fake news, nada disso, né? Nada. Esse projeto é o projeto de regulamentação econômica. Agora, deputado, eu queria saber se o senhor vê se na prática, se há práticas abusivas das grandes plataformas digitais no Brasil e que em situações isso acontece, se aumento de custo, redução de concorrência, como é que o senhor vê essa prática que foi apontada, né, pelo relatório
do governo, do Ministério da Fazenda, que serviu de base para a elaboração do projeto e recebeu assim uma crítica muito forte das grandes plataformas, das big techs, né? Bom, primeiro que nós estamos conversando bastante com todas as plataformas, com as empresas, porque nós não queremos um enfrentamento. Nós queremos construir um texto que garanta a elas a preocupação maior que elas têm, que garanta que essas preocupações sejam resolvidas, que é segurança jurídica, que é previsibilidade, planejamento para que os investimentos que elas aportam aqui no Brasil em inovação continuem acontecendo, e nós não temos nenhum objetivo, nem o projeto tem esse objetivo de fazer qualquer trava. Agora, não é sobre essa desculpa que fará com que nós não tenhamos um avanço na legislação para cuidar do interesse brasileiro, do empresário brasileiro, do consumidor brasileiro. E aí a gente precisa trazer alguns exemplos práticos, em que pese eu tome muito cuidado com isso, porque o projeto não tem o objetivo de fazer a descrição daquilo que é abuso ou não. O projeto tem a intenção de criar uma estrutura dentro do CAD, que é o responsável em fazer essa análise, para que o CAD tenha condições de tomar medidas administrativas e inibir práticas não concorrenciais dentro do mercado digital. Então, assim, eu não vou colocar isso pode ou isso não pode. Eu vou colocar o CAD deve ter autorização para tomar medidas ex ante, que a gente chama, Sim. que é uma medida anterior ao cometimento de um abuso, para que esse abuso não venha a acontecer. Hoje nós temos... Evitar uma criação do monopólio quando vai ser tarde demais depois para inibir esse monopólio, né? Ele já vai ter dominado o setor, né? Exato, a tua colocação. E por que isso acontece? Porque o mercado digital é muito dinâmico. Então, enquanto um processo administrativo no CAD pode demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos, quando você faz o pedido para o CAD fazer uma análise, aquilo já passou e você não recupera mais, e eles já estão no outro modelo. Então, é muito rápido. A gente precisa inibir tudo isso para que não aconteça. E dentro da sua pergunta, Adriano, vamos dar um exemplo clássico aqui. Existe uma empresa de smartphone. Essa empresa de smartphone criou um mecanismo interno dentro do seu aparelho e proibiu a utilização de pagamento por Pix por aproximação. E ela tem contratos com empresas de cartão de crédito que cobram 30%. Então, assim, o modelo do Pix, que é o modelo melhor que eu poderia dar, porque é um modelo brasileiro, será que, e aí é uma pergunta, será que essa decisão dessa empresa, que detém uma porcentagem do mercado brasileiro gigantesco, será que ela é uma medida correta? Será que ela é uma medida que prejudica a concorrência e o consumidor? Mas essa prática não será permitida. Veja, essa é uma decisão que CAD. o CAD provocado, eu vou dar um instrumento para o CAD analisar isso. Eu vou dar um instrumento para o CAD solicitar a essa empresa informações e ações. Esse é um caso conhecido. Nós temos casos que a gente não conhece ainda. Porque Entendi. você não tem nem como pedir solicitações e não sabe, dentro desse ecossistema que só essa empresa tem, só ela presta o serviço, ela domina, do quanto isso pode ser prejudicial. Isso gera aumento de custo para a gente, né? Que isso mesmo tá para a gente, que eu falo é consumidor, né? Eu vou dar um outro exemplo, então, aqui. Em que pese eu não cite os nomes, as pessoas, com certeza, na imaginação, elas conseguem Por que ter você uma... não cita os nomes? Não, é porque como eu não faço essa análise técnica, jurídica, eu não estou fazendo um julgamento, mas eu estou fazendo uma constatação, uma análise. Vou falar os nomes. Então, vamos falar os nomes. Porque quando foi apresentado o relatório, antes do projeto, né, esse relatório que demorou aí um tempão, alguns nomes foram colocados, inclusive porque essa análise ex ante, né, que foi também criticada, ela algumas empresas vão ser, o CAD vai dizer que algumas empresas passarão por esse crivo ex ante, né? Isso. Então vamos. Isso vai mantendo. Essa é a essência do projeto. Hoje já existe o CAD, Sim. só que o CAD não consegue atuar dentro do mercado digital com a competência que o momento e o mundo exige pela contemporaneidade das situações. Então, nós entendemos que a partir de um estudo, a partir de uma comparação com o modelo já aplicado na Europa, a realidade do Brasil, as legislações que nós já temos aqui, o Marco Civil da Internet, Agência Nacional de Proteção de Dados, NPD, que esse modelo apresentado pelo governo seria o ideal. Claro que
chegou no Congresso, agora é a nossa vez de debater, nós vamos fazer alterações, mas a criação da superintendência e a aplicação do modelo ex ante, que permite tomar decisões que inibam a criação de um ecossistema ou de uma ação que prejudique como um todo o Brasil, porque se prejudica as duas pontas. Essas empresas, elas estão ali quase que na sua totalidade na intermediação, então elas estão no meio, não é elas que produzem, elas estão entre quem tem o interesse numa ponta e o interesse na outra. Vamos, por exemplo, concreto para as pessoas entenderem. O iFood, então vamos falar de nome. O iFood entrou no mercado de maneira avassaladora. Hoje, consumidor de restaurante tem o aplicativo no celular. E o iFood começou a fazer reserva de mercado com restaurantes. Ele começou a exigir dos restaurantes exclusividade. Os restaurantes fizeram exclusividade e quem não fez, fechou. Quem não fez, ficou sem mercado. Fica fora da plataforma, não consegue vender, né? Ficou fora da plataforma. O iFood cria ali a regra. Ele não produz comida e nem come a comida. Quem produz é o restaurante, quem come é o consumidor. Mas o iFood aqui no meio disso tudo virou o grande gerenciador de tudo isso. E o iFood tem hoje condições de tomar decisões dentro do ecossistema, do sistema alimentício de restaurantes, extremamente grande. Tem um poder muito grande. Nós soubemos agora, e eu estou falando aqui de informações, veio uma outra grande empresa da China, muito grande, bilionária, que não conseguiu entrar no mercado por causa dessas ações do iFood que tem reserva de mercado colocado. É correto essa decisão? O CADE tem que nos responder. Aí isso explica então para os nossos ouvintes como é que o projeto vai atuar em cima disso, como é que ele vai inibir que o iFood domine o mercado a tal ponto que outras empresas não consigam entrar e hoje em dia ele inclusive está verticalizado, né? Ele atua em várias áreas, não só nessa intermediação entre o seu pedido, ele está entrando no meio de pagamento, está entrando em tudo, né? Meio de pagamento, o iFood colocou ali possibilidade de empréstimo para restaurantes e aí ele desconta do empréstimo pela produção do restaurante e o link com a própria plataforma. E a gente precisa olhar, o CADE precisa olhar isso. Como vai acontecer? Com uma superintendência específica de mercados digitais, hoje você tem aplicação no mercado regular, digamos assim, de regras onde, no modelo ex post, o CADE recebe denúncias, informações e faz o julgamento técnico. No modelo ex ante, você pode fazer as exigências de dados de transparência dentro do ecossistema dessas próprias empresas e definir que para participação no mercado brasileiro, dentro dessas ações, especificamente, essas são as regras para todos. E essas regras devem ser cumpridas. Eu não posso falar especificamente num caso, porque nem sei se esse caso seria de fato. É importante as pessoas entenderem que o CADE, que cuida economicamente da análise técnica dessas regras no Brasil, ele não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. Os conselheiros, eles têm mandatos, eles passam por um crivo do Senado Federal. Então, eu vi muitas pessoas dizendo o Lula quer pôr e quer perseguir e é contra as plataformas. Não é verdade isso, porque nós temos conselheiros que estão lá desde antes do Lula ser presidente. Tem mandato, né? Tem mandato, foram colocados no governo do Bolsonaro e que quando o Lula não for mais presidente, outros estarão, outros vão estar. Então, ele não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. E ele tem uma competência técnica. Inclusive, eu elogio, em que pese eles têm uma deficiência de estrutura para acompanhar o tamanho e a demora nas respostas são prejudiciais, o CADE tem uma competência técnica e conselheiros lá muito sérios, pessoas que estão lá trabalhando e dedicadas nesse assunto. E a nossa expectativa o mundo está debatendo isso, os Estados Unidos, onde essas empresas, a grande maioria delas são dos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos, mesmo a atuação do presidente Donald Trump, que frequentemente fala sobre preocupações e que não quer que assim o façam, internamente, eles têm tomado decisões jurídicas, processos judiciais e ações, buscando internamente decisões contra a monopolização. Quem que é a favor da monopolização? Só quem detém o poder em relação àquele assunto, porque para a sociedade não é bom. O governo dos Estados Unidos procurou o senhor para falar sobre esse projeto?
Ou embaixada aqui, né? A embaixada nos procurou ainda antes da aprovação da urgência. Eles tinham preocupação sobre quem conduziria isso, se tinha um alinhamento mais radicalizado, né? E foi muito tranquila a conversa, muito positiva, nos colocamos à disposição. E nós estamos conversando com as empresas. É importante eu deixar claro aqui que as empresas não são inimigas do Brasil. Elas são importantes para o Brasil, elas investem aqui no Brasil. E nós queremos inovação. A inovação, a ciência e tecnologia é a disputa do mundo no momento. O Brasil está muito aberto a isso. Agora, o Brasil não é um país sem regra. O Brasil não vai deixar, sob o pretexto de ameaça ou situações que envolvem essas disputas políticas, a população à mercê. Tem um temor de novas sanções dos Estados Unidos, caso o projeto seja aprovado? Porque eles apontaram, né, na guerra comercial das tarifas, eles chegaram a apontar essa Apontar essa questão. tentativa de regulação das empresas, né, como uma Aí o forma governo demorou para enviar o projeto, acabou enviando, né? Olha, se dentro dos Estados Unidos eles estão conseguindo decisões jurídicas e fazendo regulamentação, por que nós não teríamos o direito de assim o fazer? Nós temos poucas empresas trilionárias com poder absurdo dentro de ecossistemas que atingem diretamente as nossas vidas em todas as áreas, porque o mercado digital está dentro da área da saúde, está dentro da área da educação, está dentro dos meios digitais, em tudo. Então a gente precisa ter regras. E não é esse tipo de ameaça que vai inibir o Brasil de fazer isso. Eu acredito que não, porque quando você olha literalmente o texto, você vê que tem que ter essas regras e que é importante para o Brasil e que não é contra as empresas. Agora, adequações terão que ser feitas, né? Eu queria voltar um pouco quando o senhor falou antes, depois falou do iFood, mas o senhor falou de um tema que é muito importante, que é a questão do custo nas plataformas, né? Do cartão, né? Do cartão. Ali o senhor falou em 30%. Nesse caso, quais são as empresas que estão fazendo isso na prática? Não. A gente falou da Apple, porque o iPhone hoje, que é utilizado por um número muito grande de pessoas... Eu queria mesmo que o senhor... Porque eu defendo que o debate tem que ser... Ele não vai ser... Precisa ser aprofundado, né? E para ser aprofundado é preciso... Eu dou exemplos concretos daquilo que chega como reclamação e até chega hoje no CAD. O CAD, quando vai olhar... Está atuando sobre esse processo até da taxa de 30% no marketplace. Como que funciona, Adriano? Hoje tem um bloqueio dentro do aparelho da Apple para não permitir que as pessoas façam o pagamento por aproximação. Então, hoje eu consigo fazer dentro do meu iPhone, eu tenho um iPhone, pagamento com cartão de crédito por aproximação. Esse cartão de crédito eu vou pagar só o valor do custo da compra, mas a operação interna que o próprio cartão tem com a Apple, ou quando, por exemplo, você vai fazer a compra dentro de um aplicativo interno da Apple Store, quando você tem um desenvolvedor hoje de um aplicativo para o seu próprio negócio, a existência do seu próprio negócio, hoje nós temos milhões de pessoas que sobrevivem 100% das plataformas digitais. Lojas foram fechadas no Brasil, porque a migração para o mercado digital foi muito grande. A Folha mesmo. Eu sou um assinante da Folha. Eu assino a Folha de São Paulo por meio digital. Quando você cria regras para fazer reserva de mercado ou quando você cria uma regra que implica num aumento de custo, tem que ser feita uma análise técnica se aquilo está dentro de um abuso ou não. Isso é um abuso ou não? Eu sei, por exemplo, que dentro dessa regra dos 30%, já foi feita uma negociação com o próprio CAD em que pese atrasada, diminuindo para 17% ou 18%. Então, já mostra que tinha razão, porque se já foi feito um avanço dentro desse aspecto, já é um ponto importante. Mas lá é mais demorado, né? Lá no Japão, coisa posterior, né? Lá no Japão, onde eu fiz uma visita e eles estão fazendo uma implementação em que pese a realidade deles seja diferente, a grande preocupação deles, está aqui o Rogério me acompanhando nos bastidores, que é o técnico que cuida comigo, os aplicativos tinham uma cobrança muito grande de instalação do aplicativo criado pelo próprio desenvolvedor, mas ele não conseguia ter acesso àquela loja da App Store e isso inviabilizava o seu mercado. E a porcentagem da cobrança de custo da utilização inviabilizava ou criava uma dificuldade muito grande.
E lá eles conseguiram também fazer uma negociação. Lá a preocupação deles era específica sobre a loja de aplicativos, que beneficiou bastante a população japonesa, né? Os desenvolvedores e tudo mais. Agora, nós estamos dando exemplos bem pontuais. Nós estamos falando de um ecossistema gigantesco. Nós estamos falando de grandes empresas que vão ser atingidas pela regra em relação ao ex-ante. Nós estamos falando do Google, da Microsoft, nós estamos falando da Apple, nós estamos falando de empresas que, de fato, da Meta, que hoje é a proprietária, né, do Instagram. Você acha que o Facebook, Mercado Pago Facebook. também vai se enquadrar nessa... O Mercado Livre, Mercado Pago, né? Tem todo um ecossistema também. Que... Veja, nós vamos tomar um cuidado porque o governo colocou no projeto que empresas com faturamento de até 5 bilhões aqui no Brasil... 5 bilhões, né? Isso, acima de 5 bilhões. Isso, a partir de 5 bilhões aqui no Brasil, ou com faturamento acima de 20 bilhões a nível nacional, essas empresas entrariam. Mas não significa que uma empresa que tenha 7 bilhões aqui no Brasil e não seja de um mercado de grande big tech possa ser incluída. Pô, peraí, explica melhor isso. Um banco, né, por exemplo, que Um fatura banco. mais do que isso. E Exatamente. tem a preocupação dos bancos de serem enquadrados. Né? Não é o objetivo. O banco já tem hoje uma regulamentação de regras bancárias e o acordo de acompanhamento por parte do próprio CADE. Pode ser que exclusivamente, se ele criar um serviço específico digital exclusivo, sua própria plataforma, que em algum momento ele tenha que se enquadrar em alguma regra que o CADE coloque. Mas não é o caso. Nesse projeto não é o caso. Não atinge o banco, como não atingiria outros. Agora, outras empresas são atingidas positivamente. As fintechs, por exemplo, que é um case de sucesso no Brasil. As fintechs são prejudicadas por ações específicas dessas plataformas que criam regras de pagamentos que excluem, por exemplo, as fintechs. Elas podem ser e é uma parte dos setores que defendem no Brasil a aplicação dessa nova regra. O senhor falou dessa questão da preferência, né, dos aplicativos dentro desse ecossistema, né? Por exemplo, tem aquela ação que ficou famosa do Google, que o Android forçava você, pelo menos vinha nativo, vários programas, vários aplicativos que eram da própria empresa, né? Ele meio que te induzia a usar esses aplicativos. O projeto vai criar algum veto a esse tipo de prática? Vai depender do CADE também entender se isso é anticoncorrencial ou não? Vamos dar mais um exemplo que chegou para mim enquanto informação de que seria um abuso. Você tem a Amazon. A Amazon tem um desenvolvedor que vende um produto, sei lá, uma pessoa produz esse copo aqui e vende ele a R$5. E aí a Amazon vai lá e cobra 20% de taxa porque ela é a maior plataforma e ele precisa estar lá dentro. Aí ele consegue entender que uma outra plataforma, Adriano, também vai vender o copo dele e vai cobrar só 10% de taxa. A Amazon, numa prática não concorrencial, olhava aquilo e dizia, olha, se você continuar divulgando lá, aqui na minha plataforma, que é a maior, você vai para último na pesquisa. Quando alguém pesquisar um copo aqui, você vai ficar por último. Porque aquela plataforma é um risco para a Amazon, porque ela só cobra 10% de aplicação. Essa prática da Amazon, de excluir das pesquisas e colocar ele por último, é uma prática anticoncorrencial, na minha opinião. Que não poderia. A Amazon cobra, assim, se ela vai cobrar 50% e o cara querer pagar e você, consumidor, querer pagar, mas não inibir uma outra de poder atuar. Se você tirar de lá, você volta aqui a ter um protagonismo dentro daquilo que seria. Isso é uma prática anticoncorrencial. Isso não pode acontecer. O que o CADE pode fazer em relação a isso? Ele pode fazer uma regulamentação que você, dentro do teu ecossistema, dentro das regras que você fez de contrato, você não pode tomar essa decisão de inibição. Mas isso não vai estar na lei. Vai depender do CADE fazer essa regulamentação. Impossível, está na lei, Rafa. Porque como que com a inteligência artificial, com todas as mudanças... Muda rapidamente. É muito inovador. E a gente quer que essa inovação venha. Então, a gente não quer inibir a inovação. Também não dá para amarrar tudo. Não dá para amarrar. Fazer uma legislação amarrada. Não dá para amarrar. Não dá para nós criarmos uma regra que fica obsoleta em pouquíssimo tempo e não faz sentido também, porque quando você amarra, você especifica e a outra daí. Então... Deputado, vamos ver agora o lado das Big Techs. Elas têm argumentado desde o início, primeiro, que o governo não ouviu elas, né? Não houve debate, o governo nega isso. E elas também afirmam que as regulações concorrenciais podem reduzir
a inovação e, ao mesmo tempo, aumentar a insegurança jurídica. Como é que o senhor vê esse argumento? Eles eram muito contrários à urgência, né? Eles achavam que o debate tinha que ser feito nos trâmites normais do... Passar por uma comissão, né, que fosse do debatido. Legislativo. Sim. O governo ficou 2 anos construindo esse projeto. Teve audiência pública, teve inúmeras reuniões que são de conhecimento público com as empresas e montou uma proposta. Agora, o que me parece não é a preocupação de início com o texto. Era a preocupação de trâmite porque eles não queriam que avançasse. O projeto vai passar agora pelo plenário da Câmara Federal. Tem que ter a maioria dos votos dos parlamentares para aprovar. Depois ele vai para o Senado Federal. Lá vai ter o trâmite do Senado, que o Senado vai definir como é esse trâmite. Se tiver alteração, o projeto tem que voltar para a Câmara dos Deputados para fazer o debate novamente a partir do texto. Então tem um caminho pela frente. Está acontecendo. O projeto chegou em setembro do ano passado. Eu estou aqui hoje conversando com vocês, assim como eu estou conversando com as empresas, eu estou recebendo eles, eu já fiz visitas. Eu estou fazendo uma agenda internacional, porque esse é um projeto internacional muito forte, para ver as experiências. Eles estão alegando os erros que a MDA fez lá na Europa, e eu quero olhar quais são os erros e quais são os acertos. Isso em conjunto com o Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério da Justiça, e ouvindo as empresas. Nós vamos fazer alterações no projeto, nós queremos que essas alterações permitam que o real receio de uma possível insegurança jurídica, da falta de planejamento para que eles possam fazer os aportes de investimento e inovação, a lei não iniba isso. Agora, se ter uma regra anticoncorrencial e prejudicial economicamente a eles, a gente vai ter uma regra que beneficia o Brasil. O Brasil não é refém e não pode ser refém de interesses escusos, pessoais e particulares das empresas. Nós temos que ter esse cuidado. Como eu falei, eu não estou aqui para relatar um projeto de defesa só, única e exclusivamente da vontade do governo. Eu estou aqui para construir um relatório a partir da maioria possível de ser alcançada no Congresso. Claro, vai chegar lá no Congresso, eu vou apresentar um texto. Os líderes vão apresentar emendas, vão discutir, tem pontos que eles vão aceitar, pontos que eles não vão aceitar. O relator não é dono da proposta. Quando o senhor vai apresentar o texto? Né? Eu ainda não tenho uma data específica, eu só assumi um compromisso que antes de junho não o faria, porque era um compromisso na aprovação da urgência provando que nós não queríamos atropelar nada, que não era algo para ser passado numa madrugada à toa. A audiência foi aprovada em março, o senhor teria um tempo ali para debater, ouvir as empresas. Estou fazendo isso, mundo, a gente está construindo o relatório. Mas a ideia é voltar antes da eleição, né? O Congresso trabalha com votar o projeto todo antes das eleições? Olha, o presidente Davi Alcolumbre já me disse que é um projeto que ele tem muita preocupação, que ele quer acompanhar e que ele acha importante. Então, ele já me disse isso. O presidente Hugo Mota pautou a urgência, ajudou. Então, ele falou, tome muito cuidado, converse com todos, converse com os líderes, principalmente. São os líderes que apresentam a condição de aprovar ou não uma matéria. Então, os líderes têm um papel muito importante, principalmente os líderes dos maiores partidos, né? Porque se você tem 2, 3 ali contrário, você já inviabiliza a aprovação, né? E a gente está conversando. Então, eu tive, por exemplo, num almoço de uma frente parlamentar do Livre Comércio, que o presidente da frente parlamentar é o deputado Domingos do PL. O PL, por causa do discurso ideológico, contra, tá? Ele votou contra a urgência. Mas ele me chamou para ir lá porque tinha um empresário que levantou lá no dia e falou, esse projeto é importante pro Brasil, esse projeto é importante para o meu setor. O empresariado brasileiro quer que aprove esse projeto. Opa, a CNI pode ser importante e diversas outras frentes. Porque ele não é bom, não está criando imposto, não está criando uma regra que inviabiliza a empresa, não está criando nada. Ele está criando uma superintendência para não ter monopolização. Ele está criando um instrumento para evitar que tenha reserva de mercado. E para que as empresas... abuso de preço também, né? Que é o outro natural. caso. Quando que é o caso que o senhor contou aí
Naturalmente. das taxas, né? Naturalmente, porque quando você tem monopolização, você não tem escolha. Quando você não tem escolha, você tem abuso. Simples. Como é que o senhor acha que o discurso dos empresários vai ser suficiente para convencer a oposição de que o projeto é positivo e permitir aprovar? Ou vai vencer esse discurso de censura, regulação das plataformas, que dentro da direita é muito forte e foi o que fez eles trabalharem ativamente contra a urgência? Primeiro, E é um discurso de apelo muito forte também no período pré-eleitoral, né? Acho que quando a Câmara fica muito sensível a qualquer pauta mais polêmica. Rafa, não tem nada de conteúdo. Então não está tratando de conteúdo, zero. Então não tem debate ideológico. Acabou, não tem conteúdo. Vão discutir isso em outro projeto? Vai ser discutido. O governo está montando, tem uma resistência maior. Qual é o limite, né? Para não ferir o direito à liberdade de expressão e o cometimento de crime. Tem muito crime, né? Mas, ponto, não trata de conteúdo. Tirou. Nós estamos tratando se o Brasil tem que ter, através do CADE, que é um órgão de Estado, uma superintendência capaz de se atualizar com a situação contemporânea do planeta. O mundo está fazendo isso para que nós tenhamos um apoio ao consumidor e ao empresário. Eu dei alguns exemplos concretos aqui. As pessoas acham que tem que ter isso para cuidar delas ou não. Esse empresário que participou lá, que é um cara de direita, que participou dessa reunião, ele não é eleitor do Lula, é eleitor do Bolsonaro. Opa, isso que me interessa. Eu quero isso. Mas o senhor acha, então, que a direita está sendo instrumentalizada Eu pelas próprias empresas? Não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque deputados me procuraram dizendo que não tinham condições de votar porque estava tendo uma pressão e um lobby ali dentro de pessoas dizendo que iam proibir as pessoas de falar, que quer inibir. Nós tivemos vídeo do ex-procurador Deltan que a gente pode quase se aproximar como um crime. Quando a gente aprovou urgência, ele fez espalhamento de mentira, dizendo, olha, querem atropelar, votar de madrugada, estão colocando a urgência porque querem regular você, o Lula quer mandar no que você está falando, temos que unir a direita no Brasil contra isso. E eu fiz uma fala, Adriana, na época, dizendo assim... Mas o senhor não entrou com alguma ação contra ele? Veja, eu fiz uma fala numa entrevista na porta do plenário, dizendo assim, olha, a gente vai aprovar a urgência, mas a gente não tem pressa em fazer o debate. Por quê? Porque a urgência não é uma urgência constitucional, é uma urgência que não me dá prazo. Então, o tempo necessário eu vou debater, só que a urgência muda o regime procedimental. Vocês acompanham o Congresso, sabem que é isso. Quando eu fiz isso, ele faz o espalhamento dizendo, olha, tá vendo como ele é incoerente? Ele diz que não tem pressa, mas ele está aprovando urgência porque quer passar por cima, desinformando as pessoas, porque a urgência constitucional dá 45 dias de prazo. Fora a urgência constitucional, você não tem esse prazo. Sem contar que tem que ir para o Senado e voltar do Senado para o Congresso. Por que eu não entrei com ação? Porque viria a calhar com aquilo que ele estava de desinformação. Tá vendo como eles querem inibir nós de falar? Entrando na justiça para Ele entrou na justiça para me calar. Porque ele iria dizer isso. Porque, mesmo sendo mentira e fake news e sendo um desserviço à população. E olha, eu não estou entrando em debate ideológico. Eu não fui escolhido pelo governo para ser relator. Eu fui escolhido porque eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal. É um tema espinhoso e difícil e é um tema importante para o Brasil. Então, nós temos a preocupação em defender os interesses do Brasil. Bem como eu tive a conversa com vários deputados que são anti-Lula, que compreendem e que vão votar favorável. Porque isso não é um debate ideológico. O governo cumpriu a sua missão de mandar. E demorou. Porque o governo demorou 2 anos para conseguir mandar. Claro que pela complexidade do tema. Talvez esteja difícil para algumas pessoas entenderem o impacto disso na economia de forma geral, né? Eu gosto de bons exemplos, assim. Exemplos práticos simples, e populares e simples, né? Tá, as pessoas precisam... Um dos comentários que uma pessoa fez me questionando, ela citava o nome de 2 supermercados na minha cidade, o Condor e o Tozeto, dizendo, pare de fazer essas regras porque eu que escolho se eu quero ir no supermercado Condor ou no supermercado Tozeto. Me criticando por ser o relator do projeto. Eu falei, olha, é exatamente por isso que nós estamos discutindo. Porque hoje você pode escolher o teu supermercado porque você tem 10 supermercados diferentes com as mesmas regras. Esse supermercado não pode canalizar, por exemplo, que uma única via
para você usar o teu carro e ir no supermercado pode ser utilizada, como aquela via que só dá acesso àquele supermercado. Então hoje você tem muitas ruas para você escolher o caminho que você vai. Uma é um pouco mais longe, uma um pouco mais próxima. Um mercado faz uma promoção, vez outro, o outro faz outra promoção, mas eles disputam concorrência. Nesse caso aqui, nós temos só apenas uma via. Para muitos serviços e muitas ações, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o desenvolvimento tecnológico, a pessoa só tem uma via, ela não tem outra. Nós estamos tentando pavimentar, dizer que todas as vias são possíveis, dentro de uma regra de mercado. Por isso que eu chamo o projeto de livre mercado. As varejistas online, elas vão ser incluídas dentro do projeto? Elas vão ser afetadas por ele? Positivamente, porque elas dependem dessas plataformas e de muitas ações dentro desses ecossistemas. Quando você facilitar tudo isso e você inibir, como eu dei o exemplo da Amazon aqui, você vai ajudar muitas empresas, muitas. Tem uma preocupação das empresas, né, de vários setores, como a gente falou dos bancos, então, com esses critérios para elas serem enquadradas na lei de quem pode ser fiscalizado pelo CAD. Elas dizem que é um pouco discricionário demais, dá muito poder ao CAD, justamente por ser muito flexível, né, o modelo muda a todo momento, mas que isso acaba aumentando o custo delas para se enquadrarem sem ter certeza se elas estão de fato ali enquadradas ou não. Como é que o senhor pretende colocar isso de forma bem clara no projeto para definir quem que vai ter que seguir aquelas regras de conformidade e quem que não vai ter? O senhor pretende, por exemplo, mexer nessa parte dos 5 bilhões, elevar um pouco mais? Não é o... Não, na parte financeira ainda não tomei uma decisão. Tem um critério técnico do governo e tem fundamento todas as ações que vieram no projeto. Vai discutir o que pode avançar ou não. O que nós vamos deixar claro é que dentro desse ecossistema fechado de Big Techs, de mercado digital. Então tem que ter um ecossistema fechado. Vamos deixar um pouco mais claro. O governo já não tinha intenção de incluir, mas há uma preocupação muito grande dessas empresas, de muitos setores. Então a gente vai deixar um pouco mais claro. Eu não tenho literalmente aí no texto, mas esse é um ponto que nós mais vamos ou ter uma menos, alteração. como é que é? Deixar claro, é dizer que não... É que hoje, quando você coloca a partir de 5 bilhões e de 20 bilhões, você tem empresas como o Rafael citou 50, aqui. Né? 50 bilhões, 50 bilhões de faturamento global e 5 nacional. É isso, né? Isso mesmo. A partir do momento que você coloca uma regra apenas com valor monetário, outras empresas que não estão com o ecossistema fechado ou não são especificamente dos mercados digitais, essas empresas têm um receio de que se coloquem regras para elas e essas regras ex ante mudem todo o sistema de funcionamento que elas existem hoje e que isso criaria um prejuízo econômico, desenvolvimento, etc. Não é o caso. Como que nós vamos deixar isso claro? Nós vamos pegar essas empresas que têm um modelo em parceria com o CAD, por isso que a gente está tendo muitas reuniões. Quais são esses modelos, quais são essas empresas de modelo de ecossistema fechado que atuam especificamente no mercado digital como meio ali e não como ponta de uma ou da outra e que elas devem ser as atingidas aí, né? Devem responder por esse novo mecanismo que o CAD vai poder atuar. O senhor acha que é necessário mais critérios para enquadrar elas, além mais do que o governo já... esclarecimento. Acho que não, talvez não seja exatamente critérios, mas deixar mais claro no texto, porque o governo alega que já seriam essas empresas dentro do modelo atual. Nós vamos deixar mais claro ali no texto para que não haja dúvida por parte das demais empresas que não devem ser afetadas. Deputado, que outras mudanças importantes o senhor vai incluir no relatório, que é o que a gente está aqui querendo saber, né? Olha, eu recebi um professor que tem até uma crítica à implementação da regra. Ele disse que as regras colocadas já no exterior não tiveram tanto sucesso, mas é que ele acha importante o debate, a discussão. E esse professor da USP e tal, contratado lá, os estudos contratados pelas ações que eles fazem, ele veio dizer assim, olha, eu tenho 2 sugestões. Eu tenho um receio aí do modelo ex ante, a colocação, ou se teria que ser mesmo uma superintendência no CAD, porque talvez não tenha que ser uma superintendência, tinha que deixar com a mesma, tal. Essa é uma das sugestões. E a outra sugestão, que eu já tinha até comentado com algumas pessoas, seria colocar uma espécie de possibilidade de TAC, um termo de ajuste de conduta. Então, peraí, está identificando, tem um problema. Eu falei, mas peraí, como que você vai colocar um termo de ajuste de conduta se não tiver uma superintendência específica de mercado digital? Ele, acho que o senhor tem razão, deputado. Eu falei, tá vendo?
Então, assim, tem algumas coisas que a gente está avançando, ainda não tem o texto finalizado, mas uma das ações que nós queremos é criar um modelo de diálogo entre o CAD e as empresas, onde você tem a possibilidade de corrigir situações sem você ter uma punição específica com antecedência, que você possa programar ações. Vai ser feita a implementação de um novo modelo no Brasil de inteligência artificial, de um aplicativo específico para trabalhar nas escolas. Então, vai ser feito aqui uma ação em conjunto, vai trabalhar com o CAD para ter essa implementação, vai ter possibilidade de um termo de ajuste condutor. Olha, a gente identificou aqui que esse modelo tem um prejuízo. Então, a gente quer combinar aqui com vocês, dentro dessa superintendência, que teria um poder para fazer isso antes de você levar, claro que a análise final fica por conselho, né? Fica por órgão julgador do CAD, mas teria a possibilidade de você resolver problemas administrativos, técnicos ali de implementação. E dentro o modelo ele foi bem montado pelo governo. Correções são necessárias ali, ações específicas para trazer garantias. Eu termino aqui dizendo assim, Adriano, meu principal objetivo aqui é criar um modelo que traga segurança jurídica, previsibilidade para as empresas. Nós não queremos aqui criar um monstro e nem que o CAD tenha poder de legislar. O CAD tem que ter uma regra que permita a ele, dentro do ecossistema de mercado digital, inibir ações não concorrenciais. Mas ele não pode ficar criando regras para as empresas, a bel prazer, como se ele fosse o legislador. Mas como fazer isso? Esse é o grande desafio do projeto e por isso o diálogo é muito importante. Mas dá uma trilha, né, de como que o senhor pretende conduzir essa discussão e, sobretudo, a inclusão no projeto desses facilitadores. Quando você coloca um valor, você já dá uma diretriz. Quando você fala de mercados digitais específicos, quando você inibe outras empresas de entrarem, você já está fazendo uma segmentação, você já está fragmentando, né, o número de atingidos ali dentro. Dentre os atingidos, nós temos outras regras aqui no Brasil. Nós temos a NPD, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos uma outra agência reguladora que é a Anatel. Então, a gente tem um arcabouço capaz de tomar decisões para tomar o cuidado de não inibir a inovação ou essas empresas de serem prejudicadas. Como fazer isso agora no projeto? Não tem uma receita pronta, não tem algo que eu possa colocar ali e ter a certeza de que isso funcionaria. Agora, nós vamos tomar o cuidado para delimitar o poder do CAD, dessa superintendência, para que ele haja especificamente nesses pontos relatados. Quais são esses pontos relatados? Quais são essas ações? Acesso à informação, transparência, modelo do ecossistema interno deles. Muitas das empresas alegam assim, eu não posso fazer porque o meu ecossistema é mundial. Eu não consigo quebrar para fazer uma regra aqui. Consegue sim. A prova de que o modelo colocado no Japão, as ações colocadas aqui, agora, o avanço que nós tivemos, por exemplo, no ECA Digital. O ECA Digital foi super necessário ter uma parceria com as grandes empresas. E que elas conseguiram colocar regras aqui dentro, junto com a regra colocada pelo legislador e pelo governo, do ECA Digital. Eu lembro que o senhor falou aí que o senhor usou o caso que eles citam a Europa, né, que é o modelo da União Europeia, na avaliação deles não deu certo, né? Por outro lado, o Japão, o senhor também citou, o próprio Reino Unido e também os Estados Unidos, eles estão endurecendo as regras, né? O que o senhor vê que deu errado? O senhor concorda com essa avaliação que deu errado na União Europeia? Nós estamos ainda fazendo a aferição dos números. Eu acho que é natural quem é contrário pegar algo que pontualmente talvez não tenha dado o resultado dentro da lei e potencializar. Mas a gente já sabe que muitas coisas deram certo. A Europa está atuando e as ações dentro da Europa com punições e com situações que estão inibindo agressão ao sistema econômico da Europa. Então, nós temos uma visita técnica programada para visitar os órgãos técnicos lá, inclusive com parceria do Ministério, da Fazenda e da Justiça, para que a gente possa terminar essa análise. Eu não estou com o texto pronto e nem ainda com a minha própria opinião formada exatamente sobre todos os pontos, aonde deve, onde não deve, e o que é de sucesso ou não sucesso ainda.
Teve um ponto que a gente conversou e acabou mudando de assunto, não ficou claro para mim, é se o projeto, se a lei ou se a intenção é que o CAD depois vete essas medidas de que empresas dominantes como Google e Apple elas possam exigir a preferência por seus aplicativos dentro das suas plataformas, ou se elas vão ter que ser mais abertas. A lei vai vetar isso? Não, a lei não pode vetar isso. A lei não vai vetar porque a gente estaria fazendo uma reserva. O CAD tem que fazer uma análise técnica o quanto isso é prejudicial à concorrência. Então, assim, se ela vai determinar que aquele serviço é exclusivo dela e que o cliente tem que ficar ali, aquilo é reserva de mercado, monopolização ou não? Tem outros que podem prestar, está prejudicando o outro serviço? Eu não sou contra que a Amazon cobre 50%. Contanto que não tem inibição de outras empresas que possam vir fazer a concorrência, disputar mercado e diminuir o preço, diminuir o custo. O que a Amazon não pode é colocar 50% e inibir aquela pessoa de estar em outra plataforma ou outros valores. Quando ela coloca isso e ela diminui a participação daquela pessoa, daquela empresa, daquele produto, ela está indo contra o consumidor e também contra o empresário. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. O CAD vai olhar tecnicamente para tomar essas decisões. E aí é uma decisão... Veja, vocês me fazem perguntas aqui que a gente responde em alguns segundos, que o CAD demora 6 anos julgando, 5 anos, com todas as bases técnicas, porque você tem que ter uma fundamentação. Por isso o meu receio é não usar talvez um exemplo pontual ou específico e não cometer um erro em relação a isso. Mas a maior de todas as ações, Rafa e Adriana, que nós podemos ter desse projeto é o ecossistema dessas empresas, as informações, a transparência, os dados, são somente delas. O algoritmo que elas têm para poder identificar consumidor, vendedor, localização, perfil de consumo, tudo delas. A reserva de mercado que elas fazem em relação a isso é porque elas têm informação e dados anteriormente. Isso faz parte da estratégia da inteligência e que usem até o ponto que não fira mercado. Até o ponto que elas não usem todas essas informações, e é por isso que o modelo ex-ante é importante de você fazer uma atuação, e aí vai ser o trabalho que o CAD vai ter a partir da implementação de nós termos um sistema justo no Brasil. O que o mundo procura agora é um sistema justo, não é inibir, não é tirar dinheiro da inovação, da aplicação, de recurso, de investimento, mas é proteger. E é por isso que nós falamos de liberdade econômica. Tem um ponto do projeto que é a punição para as empresas que descumprirem, né, que não seguirem a lei ali. Está previsto uma multa de 0,1% do faturamento a 20% do faturamento. O senhor considera essas multas adequadas, o valor? O senhor pretende mexer nisso também? É um ponto que está sendo avaliado? É muito difícil também de falar sobre isso, porque o que nós vemos na experiência internacional, e mesmo aqui no Brasil, essas empresas são tão poderosas, tão grandes, que elas preferem pagar sempre a multa, ao invés de resolver o problema dentro do ecossistema. Então, milhões, centenas de milhões, dezenas de milhões, para elas, empresas trilionárias, empresas que têm uma arrecadação maior do que PIB de países, vale a pena para elas pagarem. Resolve mexer? Acho que não resolve. Mexer só apenas na multa. Agora, a criação das regras pertinente. E aí é uma discussão que eu preciso ainda me aprofundar com o CAD, porque é muito difícil você conseguir resolver esses problemas. É por isso que a colocação dentro da legislação é de suma importância. Agora, dentro desse percentual, ainda não tive nenhuma ponderação, nem por parte das empresas, nem por parte do governo. O que veio ainda do projeto é um dos temas que nunca fizeram ponderação sobre esses números. Tem um tema que tem uma ponderação, que é o projeto do governo prevê 60 dias para a implementação desse novo modelo, das novas regras, né, prazo para entrar em vigor. O senhor pretende mexer nesse prazo, aumentá-lo, acha que está adequado? Qual prazo? O prazo de entrada em vigor das regras. Não. Né? Ele está com a previsão de 60 dias após aprovação, só que vai ter que ter uma nova estrutura no CAD. Você tem que ter uma nova superintendência, você tem que ter o crivo da colocação de um novo superintendente, e isso tem um trâmite burocrático. Não é porque a lei está colocada que isso vai estar pronto.
E a gente não quer... Eu vou discutir isso com o governo porque isso vai ter alteração e o prazo vai ser maior. Significativamente maior do que aquilo que está colocado. Como blindar essas indicações, a indicação política, né? E não técnica? No CAD também, né? O CAD recentemente CAD, teve várias histórias de diretores indicados. Teve um até que chorou no final do mandato dele, agradecendo o Ciro Nogueira pela indicação. E com um histórico recente de fragilização, né? E tem esse temor das empresas de ingerência política, né? De que está muito discricionário. Como tem alguma medida para fortalecer o CAD, evitar que ele seja... que a decisão seja política no final, né? Bom, no fundo a decisão sempre é política, porque mesmo quando você coloca critérios de avaliação por parte do Senado, que é a representação popular dos estados, que representa o interesse dos estados, o Congresso Nacional, que representa a vontade política, a vontade do povo, e nós passamos pelo crivo das eleições. É que quando eu perguntei política, é uma escolha política a serviço de algum lobby específico de uma grande empresa, né? Que está lá a serviço daquela empresa. A gente viu o que está acontecendo aqui, no caso Master, né? Com algumas instituições de Estado. Captura política, né? No BRB e bancos não e só pessoas. Não só do BRB, né? a gente está vendo a CVM fragilizada, né? E outros setores. Bom, a superintendência do CAD, ela tem uma responsabilidade, e a superintendência monta o projeto, o processo, toma decisões, mas acima da superintendência você tem o órgão julgador. A palavra final e mais importante é do órgão julgador, que não é uma pessoa, que não é uma decisão, não é um diretor, baseado em questões técnicas. É importante lembrar também que o CAD tem o poder de julgar, de tomar essas decisões, mas o CAD ainda é uma esfera administrativa. Acima do CAD tem o poder judiciário. Então, qualquer tomada de decisão que extrapole regras estabelecidas em lei, todos têm o direito de procurar a justiça para fazer a reparação. Contanto que não esteja de acordo. Então, assim, a gente não está dando uma palavra final ali, indiscriminada para essas ações. Agora, hoje, já existem os julgamentos. A gente não tem os instrumentos. Isso dá mais poder de interpretação e de prejuízo do jeito que está hoje do que não ter. Sim. Eu queria perguntar para o senhor, a Amazon, a Google, Meta, TikTok, a OpenAI e a Uber divulgaram nota dizendo que o texto vai aumentar os custos de conformidade e reduzir o acesso a investimentos, né? O relatório do senhor vai trazer alguma estimativa de impacto financeiro? Eu não concordo com esse posicionamento de que vai aumentar os custos. E eles, quando falam aumentar os custos, eles dizem para o consumidor. O lucro deles é gigantesco porque eles têm reserva de mercado, em muitos casos, né? Você tem uma atuação que nós queremos expandir. E quando você tem monopólio, você tem aumento de custo. Quando você tem aumento de participação de empresas, você tem diminuição do custo. Acho que é o contrário. O efeito, se vai aumentar para eles porque eles vão ter mais obrigações para cumprir regra, eu acho que eles têm que assumir essa responsabilidade. Agora, nós não estamos criando nenhuma regra de aumento de custo. O projeto não aumenta nenhuma obrigação deles contratar ninguém, o que nós estamos criando é uma regra de possibilidade de melhorar o mercado. Se eles estão dizendo que vai aumentar o custo, então faz sentido que o que nós alegamos, o que é alegado da necessidade do projeto, porque eles vão ter que fazer adequações para não ter reserva de mercado. A ideia do senhor é que o projeto seja votado na Câmara antes das eleições? Sim. Eu pretendo, no mês de junho, mais tardar julho, ter um relatório, já discutir com os líderes e tentar aprová-lo na Câmara. Se ficar para depois das eleições, o senhor teme que o tema acabe depois das eleições, novembro até dezembro, você tem a realidade atual. Depois a gente não sabe, né? Vai ter um novo Congresso, vai ter novos presidentes, vai ter... né? Então muda tudo, né? Agora, seria interessante para o Brasil avançar o mais rápido que seja possível sem atropelar. Eu acho que esse ambiente eleitoral, né, e também de grande polarização que a gente está vivendo, é ideal? Não pode ser contaminar a votação? Já que o lobby é muito grande? Pode, mas eu ainda acredito, Adriano, que esse projeto trata de uma questão de regra para o Brasil, ele não trata de conteúdo. Nós aprovamos a urgência já nesse período que está bem turbulento.
Acho que a gente pode ter O votos Brasil para aprovar. já está atrasado nessa discussão. O mundo está em busca de respostas. A Europa aprovou. Os Estados Unidos têm regulamentação própria em alguns estados, está fazendo uma discussão interna, tem várias ações na justiça. O Japão mexeu naquilo que era mais importante e estão fazendo uma nova implementação agora, que é conhecido como um grande país tecnológico. O Brasil é referência em muitos temas. Nosso marco civil da internet é uma referência para o mundo. Países do mundo inteiro, inclusive países mais desenvolvidos do que nós, vieram aqui para pegar como exemplo. O ECA Digital agora é um exemplo para o mundo. A gente conseguiu avançar. Eu não diria que nós estamos atrasados, mas eu diria que quanto antes nós fizermos dentro de uma regra positiva, que seja benéfica, mais proteção, mais cuidado, nós vamos trazer para o consumidor, para o empresário brasileiro. Deputado, a Adriana citou o caso do Banco Master. Recentemente teve uma operação da Polícia Federal que revelou ou suspeitas que teve uma tentativa do Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, de interferir em alguns projetos de lei no Congresso. Um deles foi aquele projeto que o senhor relatou que regulamentou o mercado de carbono, né? O senhor teve algum contato com ele? Ele chegou a ter alguma tentativa de interferir no processo realmente como a PS está suspeitando ou nunca chegou nem a... Não, eu não conheço o Daniel Vorcari, nunca falou comigo, bem como eu nunca tive nenhum debate com o senador Ciro Nogueira, também não o conheço. Agora, é um projeto de mercado, assim como esse daqui é um projeto de mercado, eu converso com empresários, com as empresas todos os dias, todo mundo conversa, são os setores que conversam, porque a gente está criando regras. O que as empresas pedem é para eu falar com elas. Sim. Né? Para a gente atender os pedidos, a gente olha um, olha outro, as agremiações que representam esses interesses. Eu falei muito com a CNI, que é o interesse da indústria brasileira, a colocação das regras, todas as ações. E espero que seja feito dentro daquilo que é o correto, né? Dentro daquilo que é o positivo e importante. Não, claro. E tem outra coisa, deputado, que o senhor é líder do PV na Câmara dos Deputados, né? E tem um projeto que está sendo muito discutido, que também é de muito interesse dos empresários e da sociedade como um todo, que é a PEC 6x1, do fim da jornada. Como é que o senhor está vendo isso e como vai ser o encaminhamento do partido? Vocês defendem que seja aprovada essa PEC, que tenha uma regra de transição mais cumprida? Como que é o... Rafael, eu fui olhar as experiências no mundo que aplicaram a diminuição da jornada de trabalho. E o sucesso é impressionante. Nós temos casos que são casos desumanos no Brasil. E a gente precisa avançar. Todo o avanço que nós tivemos ao longo das conquistas dos trabalhadores foram com muita resistência, com muita luta. A carga horária era maior, a quantidade de dias era maior, não tinha direito algum. A gente comemorou agora recentemente 90 anos de ter um salário mínimo, né? Eu conheço, Adriana, uma mãe, eu discuti isso lá em Ponta Grossa, que ela trabalha num shopping. Ela trabalha das 2 da tarde às 10 da noite. Ela faz a escala de 6x1. O filho dela estuda numa escola de tempo integral municipal, perto da casa dela. Ela leva o filho de manhã para a escola, arruma a casa, cuida da casa. As duas vai para o trabalho e volta para casa meia-noite. Quando ela chega, o filho está dormindo. No outro dia, ela leva o filho de novo. E assim sucessivamente. Essa mãe me olhou e disse: eu não convivo com meu filho. Eu não vejo meu filho. Porque ela trabalha no sábado também. Ela trabalha no domingo. Ela pega uma folga por semana. O que nós estamos discutindo com a questão da escala, agora que nós tivemos um aumento de renda no Brasil, diminuição do desemprego pelos números oficiais da série histórica, é um avanço necessário. Nós estamos trabalhando sempre com perspectiva de números, de crescimento, de PIB. Esse ganho aqui não é um ganho econômico. É um ganho moral, é um ganho psíquico, é um ganho social. É uma questão de respeito. Nós estamos falando do pai que trabalha no posto de combustível, nós estamos falando do atendente da farmácia. E aí eu vejo deputados, não, vamos aprovar, mas os serviços essenciais nós vamos tirar. Espera aí, existe algo mais essencial do que isso? E não é que não tem que ter o serviço.
O serviço vai continuar existindo. Agora, nós vamos juntos fazer uma adequação, que essa adequação permita aos empresários a continuidade do seu trabalho, de suas ações, e que as pessoas tenham dignidade. E o que é o sucesso externo que eu falei nos países que implementaram? Nós temos um número muito grande hoje de trabalhadores afastados por problemas mentais, por problemas de saúde, por avanços em doenças que estão ligadas à exaustão, ao estresse. E isso, naturalmente, vai fazer com que a qualidade desse trabalhador melhore, inclusive, na execução do seu serviço. Então, eu fico muito contente de estar debatendo esse assunto. E agora, tem uma resistência, tem uma pressão muito grande. Aquela mesma história de sempre quando é para tratar de direito. Ah, não vai ter dinheiro, vai ser mandado embora, vai perder emprego, não vão aguentar. Nossa, quando é para aprovar um incentivo fiscal, desoneração de setores, não tem esse debate. Não tem. É facinho para vir bilhões Sim. sendo usado sem retorno. Porque para aprovar, primeiro dizer que vai ter retorno, o retorno não vem e fica a isenção do mesmo jeito. Depois não consegue tirar. Não, né? incentivo. Eu sou favorável, o PV é favorável, 100%. A aprovação da escala sem a diminuição de salário, com até 40 horas semanais e a escala 5x2. Isso é o que nós defendemos. Agora, eu repito, nós vamos para um processo de negociação. A negociação interna lá, ela depende muito de os acordos, as ações que permitam nós termos os votos para aprovar a matéria, né? Obrigado pela participação, deputado. Obrigado a você que nos ouviu. Esse foi o Se Level Entrevista. O resumo da entrevista vocês conferem no site da Folha São Paulo ou no impresso. Obrigado e até a próxima.